Expressões. A gente vai ver que nessa aula vamos falar de expressões na matemática. E existem dois tipos de expressões. As expressões numéricas e as expressões algébricas. As expressões numéricas são operações que envolvem números, então são os termos numéricos. E as algébricas, as que envolvem letras e números. E vamos ver no nosso exemplo aqui, o primeiro exemplo de expressões numéricas, como se resolve. Bem, nós temos que respeitar a ordem das operações matemáticas, ou seja, fazer produtos e quocientes e somente depois adições e subtrações. Então isso aí já é uma primeira regrinha que a gente vai lembrar para resolver as expressões, tanto numérica quanto algébrica. A ordem. Primeiro a gente vai sempre multiplicar em frente à divisão, soma ou subtração. Depois dividir em frente à soma e subtração. E por último, ou soma ou subtrai. Vamos a um exemplo de expressões numéricas. Esse é o exemplo, né? Onde tem vários números que estão multiplicando, somando, diminuindo e dividindo. Além dessa ordem dos produtos, tem a ordem também dos colchetes, parênteses e chaves. A gente tem que lembrar que sempre vai resolver os parênteses primeiro. Então, só tem soma. 5 mais 20, dentro de parênteses, e 4 mais 4. Dá 25 e 8. Depois os colchetes. Tem uma multiplicação, então a gente resolve primeiro a multiplicação, tá vendo? 3 vezes 8, 24. E, dentro dos colchetes ainda, a subtração. 25 menos 24, 1. A gente pode eliminar até esses colchetes aí, tá bom? Saiu dos colchetes, pode resolver, mas tem que lembrar da ordem. Primeiro, multiplicação, depois divisão. Aí a gente tem 10 vezes 1, então faz a multiplicação, 10, e depois a divisão. 10 dividido para 5. Como não tem mais nenhuma operação, já pode resolver e vai ser o resultado da expressão numérica. 2. Esse é o resultado da expressão numérica. Observe, uma expressão numérica tem um resultado de um número apenas. A gente tem um exemplo das expressões algébricas. Tá vendo? A diferença da expressão algébrica é o termo algébrico, ou seja, a letra. No nosso exemplo, x. Vamos lembrar da ordem, tanto de produto quanto dos parênteses, colchetes e chaves. E lembrar que não pode somar, gente, nem subtrair número e letra. Então a gente vai recorrer à multiplicação distributiva, que é multiplicar o inteiro por uma soma disso aí, de número e letra, né? Termo numérico e algébrico. Então é o inteiro vezes o primeiro número e o inteiro vezes o segundo. 2 vezes 5, 10x, mais 2 vezes 20, 40. Aqui na frente não se vê nada, mas a gente sempre considera a multiplicação de 1, né? 1 vezes 5x, resultado 5x. Mais, repete o sinal, 1 vezes 20, resultado 20. Essa é a multiplicação distributiva. Observe que essa operação é só para ele tirar o número dos parênteses, porque não pode somar x e número. Cá a gente vai ter 3 vezes 4x, 3 vezes 4, 12x, repete. Mais 3 vezes 4 novamente, mas não tem um termo algébrico, somente o 12. Aí fica a expressão em colchetes para resolver. Eliminamos os parênteses. Bem, para resolver não se pode somar letras com números, então a gente vai somar letra com letra. 5x mais 12x, 17x e 20 mais 12, 32. E aí não se pode somar número com letra, então a gente vai fazer distributiva novamente. 10 vezes 17x e 10 vezes 32. E nesse caso vai ser 170x mais 32x. Observe que o resultado de uma expressão algébrica é, na maioria das vezes, outra expressão mais simples. 170x mais 320. Porque o resultado disso aí, para achar o x, é em outra aula aí, que é resolução de equações. Agora a gente vai ver uma aula de multiplicação de sinal, porque envolve muitas expressões. Lembrar que menos por menos é mais, a multiplicação, e a multiplicação de menos por mais é menos. Exemplo, menos 3 vezes menos 4 dá mais 12, sinal positivo aí, ó, menos vezes menos. E em uma expressão algébrica, menos 3 vezes mais 3
Resultado, menos 9x. Observe o sinal. Menos 3 vezes menos 4, menos por menos mais, 3 vezes 4, 12. Sinal negativo aí do 9 é porque menos 3 vezes mais 3 é negativo. E do 12 positivo porque menos 3 vezes menos 4 aí dá positivo. E é isso aí, brigadão.